Limeira passou por uma situação muito peculiar e muito interessante. Nós conseguimos conciliar as informações e a expertise de todos os hospitais da cidade. Isso foi muito interessante. Eu acho que no final dessa situação de epidemia nós vamos poder tirar uma experiência muito legal dessa união que foi feita aqui na cidade. Discutindo com os outros hospitais, a pressão pelo atendimento inicial, ela diminuiu um pouco. Quando a gente chama de pressão, é realmente o número de pessoas sintomáticas que procuram a porta do pronto-socorro ou da unidade de referência. Então, é sensível que todos nós estamos passando por um momento de redução dessa procura e, consequentemente, a outra ponta dessa escala, né, que seriam as internações, os casos graves, eles também diminuíram. Todos os hospitais ainda mantêm ocupação com casos de coronavírus, todos ainda têm casos graves, né? Mas houve uma redução. O que é importante a gente frisar é que nós estamos num momento de cautela, né? Nós precisamos entender por que isso está acontecendo. Algumas informações dão conta que existe uma imunidade coletiva e que nós conseguimos atingir um valor que já tenha repercussão nessa imunidade coletiva. As medidas de bloqueio mais intensas que foram feitas nas últimas semanas podem ter contribuído bastante para isso. Então, nós estamos num momento de cautela. Não podemos nos desmobilizar, e eu digo isso com relação aos hospitais e aos atendimentos da população, né, de todos os setores. Não podemos nos desmobilizar, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue respirar com um pouquinho mais de conforto. Uma mensagem muito importante para a população é que a gente possa retomar algumas atividades, mas com muita cautela. O distanciamento ainda é importante, não se tem um número preciso da população que está já imune naturalmente, né, por conta do contágio coletivo. O Serviço Público está desenvolvendo um inquérito epidemiológico, ou seja, vai ser feita uma pesquisa sorológica na cidade com um padrão estatístico, né, que pode representar quanto do município já tem essa imunidade coletiva, e isso vai ajudar muito nas próximas decisões com relação aí ao coronavírus. Doutor, essa pesquisa sorológica que o senhor acabou de falar, ela vai ser feita via prefeitura? Isso foi definido por este comitê técnico? A pesquisa sorológica, ela é uma autonomia da vigilância epidemiológica do município. Então, isso é determinado por critérios estatísticos, né, muito bem fundamentados, e isso vai poder transmitir uma fotografia, né, de como se encontra o município com relação a essa imunidade coletiva. Então, são ações desenvolvidas pelo poder público e que contam com o nosso apoio e com a nossa aprovação, no sentido de ser mais uma informação muito importante, com tratamento estatístico adequado, que vai poder ajudar nas decisões futuras. Doutor, quando o senhor fala imunidade coletiva, o que significa? É que quem pegou não pega mais? Ou essa questão do avanço, o contágio da doença? É isso que o senhor quer dizer? Isso. A imunidade coletiva, na verdade, é a forma técnica de se falar da imunidade de rebanho. Muita gente teve contato com o vírus e não desenvolveu sintomas, né? Existe uma porcentagem das pessoas que acabam tendo contato, desenvolvem anticorpos, ou seja, adquirem imunidade e não apresentaram sintomas. Então, eles ficam escondidos na população, né? Você não sabe quanta gente está nessa situação. E em conhecer essa situação epidemiológica ajuda muito nas decisões. Se você tiver uma população já que foi bastante exposta ao vírus, que já desenvolveu anticorpos,
você pode flexibilizar algumas medidas, né, com a segurança de que já existe uma porcentagem da população imune. Doutor Luiz Pedro, já tem um perfil desse paciente? Porque a gente vê nas estatísticas que realmente todo mundo pega, de bebês até pessoas idosas. E não são apenas os que têm comorbidade que morrem. Muitos casos de pessoas saudáveis que também, lamentavelmente, perderam a vida. Ou seja, em relação ao coronavírus, a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Exatamente. Essa observação, Nani, eu acho que é a chave para que a gente possa entender por que essas medidas estão se arrastando, né? Eu já tive pessoas que questionaram, puxa, mas não passa, todo mundo sempre fala, é mais um mês, é mais um mês, é mais um mês. Mas realmente o que você disse é uma grande verdade. Nós temos muito pouco tempo dessa doença. Ela está completando praticamente 8 meses. Imagina uma doença que teve repercussão mundial, que provocou um número de mortes absurda, né? Uma epidemia que se alastrou pelo mundo, até fruto, né, do nosso dia a dia hoje, né? Você tem a integração entre os países, em poucas horas você está de um país no outro. Então, essa epidemia se alastrou com uma velocidade nunca antes vista. Imagina uma doença desse porte só com 8 meses. Tem doenças que já estão circulando na população há décadas e ainda não se conhece completamente o mecanismo. Imagina uma doença tão recente. Ela tem comportamentos que são parecidos com outras viroses, né? Com outras viroses que atacam as vias respiratórias, mas ela também tem comportamentos que a gente está descobrindo agora. Um deles é esse. É claro que a população que tem comorbidades, ela é mais suscetível à forma grave da doença. Isso funciona com a dengue, isso funciona com H1N1 e também com a Covid-19. As pessoas que já têm uma outra doença, elas são mais suscetíveis às formas graves, tá? Então, isso não é uma novidade muito recente. O que está acontecendo com a Covid-19 é que está se descobrindo que existe uma população mais suscetível. Tem pessoas que têm contato com carga viral alta, então profissionais da saúde, por exemplo, nós temos uma chance maior de ter contágio pela doença, e algumas pessoas, apesar desse contato frequente, não desenvolvem a doença. Enquanto outros que estavam até fazendo um distanciamento, ou seja, foram visitados por alguém contaminado e desenvolveram a forma grave. Então, provavelmente, existe um mecanismo de suscetibilidade que não é só a comorbidade, né? As pessoas devem ter uma carga genética que favorece aquele tipo de infecção. Então, isso que você disse é muito importante. Nós ainda vamos levar muito tempo para conhecer os mecanismos realmente envolvidos aí na doença. Doutor, então, para a gente finalizar, enquanto não se tem uma vacina, enquanto não se tem um mapeamento concreto sobre o coronavírus, não tem outra forma da gente combater. É ficar em casa quando possível e adotar as medidas individuais de limpeza e de segurança. É isso. Isso, Nani. Essa vai ser a mudança que nós vamos ter que experimentar nos próximos anos. Nós vamos ter que manter essas medidas de segurança, né? Até por conta de outras viroses que virão. Então, nós vamos ter que incorporar essas medidas de segurança, porque muito ainda tem que se aprender, tanto da doença até quanto da vacina. A vacina provavelmente vai ser lançada numa situação emergencial, ela vai provocar uma melhora da imunidade, né, da população, diminuir o número de casos de doença, mas nós vamos conviver com a Covid-19 de uma forma crônica, como H1N1, né? Nós ainda temos casos de H1N1, é um vírus que circula na população. E a Covid-19 vai ser da mesma forma.